Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje vamos falar de Simple Past. Verdade, Simple Past, um dos tempos mais importantes em língua inglesa. Simple Past sempre faz aquela parceria que dificulta a vida de muitas pessoas com o Present Perfect. Porque o Present Perfect também ele vai expressar um tipo de passado. Mas qual passado é expressado pelo Present Perfect? Qual passado é expressado pelo Simple Past? A pergunta que não quer calar, super. A pergunta que não quer calar. E nós vamos hoje, novamente, contar toda a verdade para vocês. Contar quando, como usamos o Simple Past e quando usamos o Present Perfect. Mas veja bem que Present Perfect não é o foco deste vídeo, não é o foco desta aula. Se você der uma pesquisada aí no canal, vai encontrar uma aula, um vídeo falando apenas de Present Perfect, bem completinho, com exercícios, com testes, para que você tenha todas as informações e não tenha dúvida nenhuma. Hoje usaremos o Present Perfect apenas como comparação, para que você entenda melhor a questão do Simple Past, para que você veja quando ele é aplicado, correto? Bom, Simple Past expressa passado e Present Perfect expressa passado. Quando uso um, quando uso outro. Beleza, quando você tem uma ação que acabou de acontecer e você vai relatar esta ação que acabou de acontecer, você vai usar o Present Perfect. Quando você tem uma ação que já aconteceu há um bom tempo ou está com um baita advérbio de tempo na sentença, tipo yesterday, tipo 2 days ago, tipo last week, last month, last year e assim por diante, daí você usa o Simple Past. Em vestibular, o que aparece mais, Simple Past ou Present Perfect? Em questões para puxar o seu tapete, super. Em questões para puxar o seu tapete, aparece muito mais o Present Perfect. Mas claro que ele vai estar ligado de alguma forma com o Simple Past. Porque veja bem, a maioria dos textos de vestibular, eles são capturados na internet, em sites de notícias, tipo The New York Times, The Washington Post, The Guardian, BBC News, CBS News, ABC News, NBC News, e The Guardian, e The Sun, e assim por diante. Onde tem a notícia, automaticamente o elaborador vai capturar aquela notícia. Quem não faz isso é o pessoal do Enem. O pessoal do Enem, ele não vê o assunto recentemente caído. Eles têm um banco de textos lá e eles vão utilizando as questões daquele banco de textos. Então, Enem é uma coisa, vestibular é outra. Até nos objetivos, até na forma de elaborar as provas, tudo é diferente. Mas, super amigo, super amiga, o detalhe é o seguinte. O elaborador de uma prova de vestibular, ele vai pegar um texto do New York Times. O The New York Times, ele vai apresentar textos sobre o quê? Sobre assuntos que aconteceram recentemente. President Biden acabou de dizer. Aquele senador acabou de declarar. Aquela deputada acabou de fazer. Tudo é recente e tudo que é recente vai para os sites de notícias. Então, sempre presente perfeito, ele vai expressar, ele vai transmitir aquela ideia de que a coisa acabou de acontecer. Verdade, a coisa acabou de acontecer. E o Simple Past é como os jornais de ontem, os jornais em papel, que eles noticiavam o que tinha acontecido no dia anterior. Então, naquele antigo jornal que você comprava nas bancas, que você tinha acesso diariamente, dizia tudo. Ontem aconteceu a notícia 1. Semana passada aconteceu a notícia 2. Noite passada aconteceu a notícia 3. Então, nos jornais impressos, naqueles jornais de papel, você tem sempre, ou tinha sempre, já que eles estão praticamente extintos, né? Poucos ainda sobrevivem, alguns tentam voltar sem muito sucesso, mas eles têm notícias do dia anterior.
que vai ser transmitida naquele jornal, naquele número, para o dia de hoje, para que você saiba hoje o que aconteceu ontem. Então, aí é passado. E os sites de notícia, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, sempre você vai ter notícias que acabaram de acontecer. Quando você tem notícias que acabaram de acontecer, você usa o present perfect. Por exemplo, ele acabou de beber. He has drunk. Ela acabou de dormir. She has slept. Ele acabou de enviar. He has sent. Então, sempre esse acabar de, indicando uma ação recente, vai ser transmitida, vai ser colocada pelo present perfect, que é o verbo ter, mais o principal no particípio. Veja o nosso vídeo lá. Então, sempre que eu tiver alguma coisa recente, alguma coisa que eu tenho uma urgência de contar e que não aconteceu há 2000 anos, acabou de acontecer, eu uso o present perfect. E quando a ação aconteceu ontem e eu vou relatar no jornal de hoje, uso passado. Então, se você pegar uma edição do The New York Times, lá de 1963, automaticamente você vai encontrar o que, super? Você vai encontrar notícias transmitidas, escritas, divulgadas, usando principalmente o Simple Past. Tudo que aconteceu ontem, ontem de manhã, ontem à tarde, ontem à noite e assim por diante. Meia-noite encerra, vão os jornais para as ruas para diariamente, 5 da manhã, estarem à disposição das pessoas lá. Correto? Beleza. E o Simple Past é isso aí, super. É o The New York Times de 63, de 75, mas não o The New York Times de hoje. O The New York Times de hoje, ele tem notícias que acabaram de acontecer, mas também tem muitas matérias, muitas críticas, muitas resenhas e assim por diante, depoimentos. Eles vão no mundo inteiro, América Latina, Europa, Ásia, procurando pessoas para dar depoimentos, para fazer vídeos. Hoje, jornais estão assim envolvidos, muito envolvidos com a questão de vídeos, né? Além das notícias impressas, não, as notícias divulgadas através do antigo HTML. Será que ainda usam isso ou será que já tem alguma coisa mais simples, mais dinâmica, mais atual? Mas é esta a diferença. Simple Past lá atrás e Present Perfect acabou de acontecer. Mas hoje o vídeo é sobre Simple Past. Então vamos ver as características dele. Simple Past refere-se a ações que ocorreram no passado. Olha só. She was just a little girl and did that all the time. Ela era apenas uma garotinha e fazia aquilo o tempo todo. So I took an aspirin. Tomei uma aspirina. And, oh my God, oh meu Deus, it worked like magic. Funcionou como magia. Here are a few things they forgot to tell me about the job. Aqui estão algumas coisas que eles acabaram de contar, esquecendo de me contar sobre o emprego. Então vejam que bacana. Nós temos aqui was, é passado. Temos aqui did, é passado. Temos aqui took, é passado. Temos aqui worked, é passado. Temos aqui forgot, é passado. Muitos verbos que estão no passado. Repito, super, repito. She was, ela era. Just a little girl, apenas uma garotinha. And did, passado. Fazia that, aquilo all the time. So I took, tomei, passado. An aspirin and, oh my God, it worked, passado. Funcionou like magic, com magia. Here are, aqui estão, a few things, umas poucas coisas they forgot. Esqueceram, passado, de me contar, to tell me about the job, sobre o emprego. Então, repetindo, repassando para vocês. Was, passado, took, passado, work, passado, forgot, passado. E aí os verbos estão divididos em verbos regulares e verbos irregulares. Como? Confundiu tudo? Você não está sabendo o que são verbos regulares, o que são verbos regulares? Vou te contar, super, vou te contar. Mas depois, antes, eu quero lembrar você, porque você já sabe, super, você já sabe, mas eu quero lembrar você que nós temos alguns advérbios muito conhecidos sobre passado simples, que atuam em passado simples, que aparecem em frases com passado simples. Seria yesterday, 2 days ago, last night, the night before,
in 1940, in the 50s. Então, o detalhe é, yesterday aconteceu ontem. Aconteceu ontem é passado. 2 days ago, aconteceu há 2 dias atrás. Aconteceu há 2 dias atrás é passado. Last night, noite passada. Aconteceu noite passada é passado. The night before, noite anterior. Aconteceu noite anterior é passado. In 1940, 1940. Aconteceu em 1940 é passado. In the 50s, década de 50. Se aconteceu na década de 50, lá para trás mente, é passado. Então, se aparecer frasezinhas com yesterday, com 2 days ago, com last night, com the night before, com in 1940, com in the 50s, você já sabe, tem que completar com o verbo no passado, porque ali tem o advérbio de tempo de passado. Então não pode ser presente perfeito, não pode ser presente, não pode ser present continuous, não pode ser outra coisa senão but simple past. Vamos ver exemplos? Nós temos aqui, deem uma olhadinha. Do you know what happened yesterday? Você sabe o que aconteceu ontem? Follow the money, siga o dinheiro. He spoke, ele falou, at the New York Conference Center last night. Ele falou no centro de conferência em Nova York noite passada. Last week, semana passada, he was totally crazy, driving faster than he should. Ele estava totalmente louco, dirigindo mais rápido do que deveria. Então, nós temos aqui o yesterday, nós temos aqui o last night, nós temos aqui o last week. Então, 3 advérbios de tempo que caracterizam o happened, que está destacado ali, caracterizam o spoke, passado de speak, que está caracterizado ali, caracterizam o was, verbo to be no passado. Passado é was ou were. Então, lembrem, super, lembrem. Yesterday, advérbio de tempo de passado, justifica happened. Lembrem, last night, advérbio de tempo de passado, justifica spoke. Lembrem, last week, advérbio de tempo de passado, justifica was. Que mais? Chegamos lá. Verbos irregulares, verbos regulares. Verbos irregulares possuem forma própria no passado. Verdade, super. Possuem forma própria no passado. E verbos regulares têm aquela terminação em ed no passado e no particípio. Como assim? Como assim? Vou te explicar melhor. Olhem os exemplos. Olhem os exemplos. Passado de drank, é de uma maneira. Passado de pay é paid, é uma outra forma de passado. Passado de write, wrote, uma forma diferente das duas anteriores. Então, veja bem, super amigo, super amiga. Passado de drank é de um jeito. Passado de pay, pagar, é de outro jeito. Passado de write, escrever, é de um terceiro jeito. Cada um de um jeito diferente. The drink é drank. The pay é paid. The write é wrote. Então, é uma irregularidade impressionante, super. Uma irregularidade impressionante devido a essa desajustagem, entre aspas, acabei de inventar. Você gostou? Diante desta entropia, é lá da física. Diante desta bagunça, é aqui do bairro. Então, nós temos esta irregularidade todas. Cada um é de um jeito, chamamos de verbos irregulares. Drank, drank. Beber, bebeu. Pay, paid. Pagar, pagou. Write, wrote. Escrever, escreveu. E verbos regulares já são mais certinhos, já são mais organizados, já são mais direitinhos. Todos em ordem, todos terminando em ed. Nossa, verdade? Todos eles terminam em ed no passado e particípio? Tem uma regularidade impressionante, super. Uma regularidade impressionante. Todos eles no passado e no particípio acabam terminando em ed de uma forma ou de outra. Deem uma olhadinha aqui, super. Deem uma olhadinha aqui. Play, played. Believe, believed. Accept, accepted. Todos eles terminados em ed. Já viu regularidade mais marcante que esta, super? Não existe regularidade mais marcante que esta. Então, você aprendeu verbo irregular, uma lista completa você encontra por aí nos seus livros didáticos e assim por diante, e verbos regulares, aqueles verbos supimpas, maravilhosos, sensacionais, que você tem aí com passado e particípio terminando em ed.
São muitos verbos. Claro que você não vai memorizar todos num dia só, porque você começou a ter contato com esses verbos lá no 6º ano. Depois viu mais um pouco deles no 7º ano. Viu mais um pouco deles no 8º ano. Viu um pouco mais deles no 9º ano. E depois continuou vendo lá no ensino médio. Então, eles não são totalmente novos para você. Já são bastante velhinhos, super. Já são bastante velhinhos. Então, realmente é uma realidade que você conhece. Aos pouquinhos vai memorizando todos os irregulares, vai memorizando todos os regulares e não vai ter texto que você não consiga traduzir. E daí você está com a língua inglesa no bolso. Beleza, super. Que mais? Que mais? Terminações especiais para verbos regulares. Verbos regulares têm terminações especiais. Verbo irregular, não. Verbo irregular, já te falei, tem forma própria. Passado de drank é só drank. Passado de pay é só paid. Passado de sleep é só slept. Beleza? Passado de send, enviar, é só sent. Então, esta situação fica tranquila. Agora, verbos regulares têm regrinhas. Verbos regulares terminados em E. Verbos regulares terminados em E, nós acrescentamos o desinho. Close, termina em E. Love, termina em E. Smile, termina em E. Receive, termina em E. Simplesmente colocamos esse desenho aqui e pronto. Eles continuam terminando em ED, conforme diz a regra. Então, vamos ler numa boa. Passado de close, fechar, closed. Passado de love, amar, loved. Passado de smile, sorrir, smiled. Passado de receive, receber, received. Beleza. He was worried about passwords. Ele estava preocupado com senhas. So he closed his account. Ele fechou sua conta. He loved. Ele amava. The way, da forma. She smiled, que ela sorria. That bright and warm smile. Aquele sorriso brilhante e quente. Beleza, super amigo, super amiga? Então são verbozinhos terminados em E. Verbos regulares, não os irregulares. Verbos regulares terminados em E, você só coloca o desenho. Temos ali closed, como você viu. Temos ali loved, como você viu. Temos ali smiled, como você viu. Temos ali received, como você viu. Grande amigo, grande amiga. Terminações especiais para verbos regulares, sempre regulares, parte 2. Verbos regulares terminados em C mais Y. O que é esse C mais Y? Já te conto, super, já te conto. Terminados em Y com consoante antes. Terminados em Y com consoante antes. Nós tiramos esse Y daqui e no lugar colocamos IED. Olhe só o verbo try. Y, consoante antes. Olha só o verbo study, Y, consoante antes. Olha só o verbo copy, Y, consoante antes. Tiramos esse Y e colocamos IED. Tried, tentou. Studied, estudou. Copied, copiou, numa boa. Frasezinhas assim para ilustrar esta situação. Então, vamos colocar aqui. Physicians, médicos. Tried, tentaram to establish, estabelecer a system, um sistema, to bring midwives, trazer as parteiras under medical supervision, sob supervisão médica. Developers, desenvolvedores, studied, estudaram how people search, como as pessoas buscam for information on the web, por informações na internet. Internet, web, numa boa, sensacional, fantástico. É verdade, super. Então, nós temos aqui tried. Tinha um Y, tirei, coloquei IED. Temos aqui studied. Tirei um Y, tirei, coloquei IED. Então, verbos terminados em Y com consoante como R, com consoante como D, com consoante como P, você vai tirar o Y e vai colocar o IED. Tried, studied e copied. E aqueles que tiverem vogal antes do Y, como é que faz, super? Como é que faz? Já te conto. Aqueles que têm vogal antes do Y, nós simplesmente acrescentamos o ED. Play, brincar, play it. Enjoy, apreciar, enjoy it. Obey, obedecer, obey it. Então, terminou em Y, tem uma vogal como A. Terminou em Y, tem uma vogal como O. Terminou em Y, tem uma vogal como E. Simplesmente, meu rapaz, acrescento o ED. Nem pense.
nem leve em consideração, nem experimente tirar o Y. Deixe o Y ali e você apenas coloca o ED e resolve a questão numa boa. Played, brincou, tocou, argumentou, apresentou, desempenhou um monte de coisas. Enjoyed, apreciou. Obeyed, obedeceu. Vamos ver as frasezinhas para ilustrar a situação. She played a part in the movie Little Nicky. Ela desempenhou um papel no filme Little Nicky. She obeyed the law and left her gun in the car. Ela obedeceu a lei e deixou sua arma no carro. Garota perigosa, super. Garota super perigosa. Leva uma arma. Desta vez deixou no carro. Terminações especiais para verbos regulares. Verbos regulares terminados em consoante, vogal, consoante. Você faz o que, super? Você faz o que? Você dobra a consoante final e coloca ED. É simples, super simples. Você dobra a consoante final e coloca ED. Veja o verbo stop, consoante T, vogal O, consoante P. Verbo prefer, consoante F, vogal E, consoante R. Verbo control, consoante R, vogal O, consoante L. Nós tiramos, não tiramos nada, super. Não tiramos nada. Nós só acrescentamos a consoante extra, final extra, ou seja, dobramos a consoante, ou seja, repetimos a consoante e colocamos ED. Stopped, com 2 P's. Preferred, com 2 R's. E controlled, com 2 L's. Mas veja bem, o verbo tem que terminar em consoante, vogal, consoante, e tem mais um detalhe, a sílaba tônica tem que ser a última, super. A sílaba tônica tem que ser a última. Olha só, nos 3 a sílaba tônica é a última. Stop é a última. Prefer é a última. Control é a última. Vamos ver os exemplos. Years ago, anos atrás, he stopped trying to change her. Ele tentou, no caso, ele parou de tentar mudá-la. The students said they preferiam, listening to music, ouvir música, while they did homework, enquanto faziam o trabalho de casa. Que mais, super? Terminações especiais para verbos regulares, verbos não oxítonos terminados em CBC. Ou seja, todos eles terminam em consoante, vogal, consoante, mas a sílaba tônica não é a última, super. Verdade, a sílaba tônica não é a última. Por exemplo, veja esse aqui, bem tranquilo. Abandon é a segunda. Develop é a segunda. Open é a primeira. Nenhum deles é a última. Mas olha só, consoante, vogal, consoante. Olha só, consoante, vogal, consoante. Olha só, consoante, vogal, consoante. Nós simplesmente colocamos o ED. Nós não acrescentamos nada na questão de dobrar a consoante final. Só dobramos a consoante final quando a sílaba tônica é a última. Aqui não é. Abandon é a segunda. Develop é a segunda. Open é a primeira. Abandonar, desenvolver e abrir. Meu rapaz, minha moça. Formas interrogativas. Bem simples, bem simples. Repetimos a frase, colocamos o did, o verbo volta ao presente, pontinho de interrogação. Repetimos a frase, colocamos o did, o verbo volta ao presente, pontinho de interrogação. Então a coisa fica assim. Did Sally tell them about the test? Ela contou a eles sobre o teste? Jack parou de enviar e-mails? Did Jack stop sending emails? Então, a situação é esta. Apareceu o did, o verbo volta ao presente. Apareceu o did, o verbo volta ao infinitivo. Apareceu o did, o verbo volta ao presente. Apareceu o did, o verbo volta ao presente. Apareceu o did, o verbo volta ao infinitivo, ao natural. Sempre, sempre, sempre. Mas não só no interrogativo. No negativo é a mesma coisa. Aqui, repetimos a frase. Olha o espaço bem na frente do verbo. Nesse espaço na frente do verbo, vamos colocar did not, did not, did not. Assim, ó. Did not ou didn't. Apareceu o did, o verbo volta ao normal. Ficando, Sally did not tell them about the test. Ela não contou a eles sobre o teste. Jack stopped sending emails. Ele parou de enviar e-mails. Aqui, repeti a frase, coloquei um didn't, que é o did not abreviado. Jack não parou de enviar e-mails. Ah, mas sempre a regrinha está presente.
Apareceu did, o verbo volta ao normal. Apareceu did, o verbo volta ao normal. Oh my God! Então, aqui o verbo voltou e aqui o verbo voltou. Exercícios? Sem problemas. Completa as sentenças com o passado ou formas passadas dos verbos e modifica os advérbios. Garoto, eu quero saber o passado de go, você sabe? Eu quero saber o passado de take, você sabe? Eu quero saber o passado de write, escrever. O passado de drink, beber. O passado de sleep, dormir. E depois, para complementar, eu quero saber quando eu mudo uma frase que tem every month, todos os meses, no presente, bonitinho, como é que fica isso aí no passado? Every year, no passado. Every night, no passado. Every Monday, no passado. Every day, no passado. Vou te mostrar tudo agora. Lucy went, ela foi, to that city last month, mês passado. They take him back to prison every year. They took, o levaram de volta para a prisão, last year, ano passado. Managers, gerentes, write reports about the profits every night. Escrevem relatórios sobre os lucros todas as noites. That manager wrote, escreveu, a report about them last night. Her kids drink juice every Monday. They drank juice last Monday. Those students sleep in the class every day. Those students slept in class yesterday. Então, vocês estão sabendo, super, que o passado de go é went, o passado de take é took, o passado de write é wrote, o passado de drink é drank, o passado de sleep é slept. Você sabe porque você memorizou. Verdade, você sabe porque você memorizou com cuidado extremo. Mais 5 frases. Notou que as 5 primeiras eram verbos irregulares, forma própria. Agora essas 5 últimas são todas regulares. Os verbos todos vão terminar em ed. Qual o passado de work? Qual o passado de play? Qual o passado de study? Qual o passado de happens? Qual o passado de fix? Interessante, super interessante. Passado de work, worked. Todos os meses, last month. Passado de play, played. That stupid game, every week. Last week. My cousin studied German after school yesterday. This kind of thing happened to Harold last month. I fixed this machine last year. Então, estão vendo aqui, passado de work, worked. Passado de play, played. Passado de study, studied. Passado de happens, com S, porque apresenta terceira pessoa. Você viu isso no vídeo. Happened. Passado de fix, fixed. Então, sempre você faz esse jogo aqui. Some people work in that place every month. Algumas pessoas trabalham naquele lugar todos os meses. Some people worked in that place last month. We play that stupid game every week. Jogamos aquele jogo tolo todas as semanas. We played that stupid game last week. Jogamos aquele jogo tolo semana passada. My cousins study German after school every day. They studied German after school yesterday. This kind of thing happens to Harold every month. This kind of thing happened to Harold last month. I fix this machine every year. I fixed this machine last year. Testes. Você faz. Você pausa o vídeo e você faz. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. She did not tell me the truth. She to me. Pausa o vídeo. Voltou? Que massa. She lied to me. Ela mentiu para mim. Passado de lie. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. Can you tell me where my bike yesterday? Pause o vídeo.
Voltou, super. Pode me dizer onde? You left. Você deixou my bike yesterday? When World War II? Pause o vídeo. Voltou. When did the World War II start? Apareceu did, o verbo volta ao presente. Se colocasse started, aqui, como aqui na letra A, estaria errado. Apareceu did, o verbo volta ao presente. Indicate the alternative that best completes the following sentence. Kelly, her eyebrows, sobrancelhas, in extravagant. Pausa o vídeo. Voltou, que beleza. Kelly raised, levantou, her eyebrows, suas sobrancelhas, in extravagant surprise. Surprise. Qual a pergunta anteceder a resposta yes we did? Qual pergunta tem como resposta yes we did? Pause o vídeo. Voltou. Did you all answer those stupid messages? Vocês todos responderam aquelas mensagens horrorosas, tolas, estúpidas? Yes, we did. Oh, acabou. Super amigo, uma amostra, uma gotícula de passado. Vamos voltar a falar em passado, né? Ou já voltamos a falar em passado nos vídeos de presente perfeito, nos vídeos de passado perfeito, nos vídeos de past continuous, tá? Porque o passado está ligado a todos eles. Então, realmente, é importante saber porque ele vai te perseguir for the rest of your life. Correto? Um grande abraço a você, tudo de bom. Esse vídeo serviu para você? Que ótimo! Então, se você achar que vai servir para outra pessoa, mande o link, divulgue o trabalho, torne esse planeta um lugar melhor, com pessoas mais informadas, com pessoas que compreendam adequadamente o inglês e tenham acesso a todas as informações que antigamente elas não tinham acesso devido à falta da língua. Mas com o aprendizado da língua inglesa, pelo menos para você ler alguma coisinha, a vida muda aí em 360 graus. Ou será 180. Deixa isso é matemática, é coisa para os filósofos. Filosofia, matemática, super. Pitágoras e outros, Hermes e assim por diante. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye, bye!